Olá pessoal, eu quis gravar esse vídeo aqui, esse segundo vídeo, para falar de um tema um pouco chato, né? Assim, é um pouco difícil de falar sobre isso, e ele na verdade foge até da nossa ideia inicial, que era para fazer os vídeos respondendo a perguntas, né, das pessoas que assistiram. O primeiro vídeo que eu fiz foi falando sobre o primado de Pedro e os papas, né? Falando sobre o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje falando sobre a morte, né? Como São Francisco dizia, a nossa irmã morte, da qual nenhum de nós pode fugir. Eu resolvi fazer esse vídeo porque nessa semana uma amiga minha faleceu. O nome dela é Andresa, ela tinha 31 anos. Ela teve, na semana anterior, ela teve um AVC, né, com um aneurisma. Eu não sei exatamente quais são os termos técnicos que definem a diferença de um para o outro, mas com 31 anos, a saúde perfeita, ela teve esse problema desse aneurisma, e ela veio a falecer no dia 1º de manhã, né? No dia da festa de São José Operário. Foi o dia que Deus, nosso Pai, a chamou para viver com Ele na eternidade. Eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre a morte, porque é uma coisa que é muito difícil na nossa vida, é muito difícil para a gente lidar com ela, e eu já tive uma certa dose de experiência com a morte na minha vida, embora minha vida tenha sido pequena até hoje, né? Eu tive alguma experiência com ela. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe faleceu, e a minha irmã cuidou de mim com meu pai, né? As minhas cunhadas também ajudaram a cuidar de mim, de certa forma, os meus irmãos também. E eu cresci, estudei, trabalhei, até que 2011 chegou, né? Eu estava na faculdade de geologia, e em janeiro de 2011, um priminho da minha namorada, ele faleceu com 2 ou 3 dias de vida. Depois disso eu fui para Campo, em Minas Gerais, lá em São João do Rei, em fevereiro. E no dia 20 de fevereiro, se eu não me engano, o avô da minha namorada faleceu. Alguns dias depois, o pai de uma grande amiga minha, o seu Santiago, faleceu. A avó de um outro amigo meu faleceu. Um rapaz que estudou comigo no Pedro II, chamado Aurélio, um grande amigo, faleceu também. No dia 29 de abril, uma tragédia se abateu sobre minha família, quando meu sobrinho, de 25 anos, ele faleceu no campo do mestrado que ele fazia lá em Silva Jardim, na região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. E foi uma coisa muito difícil, porque com 20 e tantos anos, um rapaz tão novo morre de uma forma tão estúpida num afogamento, e tem sido muito difícil para minha família digerir tudo isso até hoje.
E 3 meses depois, exatamente, dia 29 de julho, meu pai vem a falecer com um câncer que ele havia sido diagnosticado, um câncer raro que ataca 5% dos idosos somente. E meu pai foi vítima desse câncer, um câncer chamado mieloma múltiplo. A gente ficou tratando dele durante 42, 43 dias, ele internado, a gente cuidando dele. E quando a gente descobriu que era câncer, esse câncer não tinha cura, e Deus achou por bem para que ele fosse para a glória celeste, né? E de lá para cá também algumas pessoas faleceram, algumas pessoas muito queridas. E fazendo uma reflexão à luz do que sempre ensinou a igreja, olhando sempre sobre esse ponto de vista da fé, partindo do ponto de vista da fé, a gente entende a morte com outros olhos, né? A morte lá não é o fim, a morte é o começo. A morte é quando a gente realmente entra para a vida de verdade. Deus, quando cria o ser humano, Ele cria a gente para ser eterno. Deus colocou dentro de nós uma alma imortal, uma alma que foi feita para a eternidade. E essa alma, ela não está habituada, ela não está preparada para confrontar a morte. Por conta do pecado original, o homem permitiu que a morte entrasse no mundo pelo pecado. Mas se por um homem o pecado entrou no mundo e por consequência dele a morte, por outro o pecado saiu dele e por consequência a vida entrou. Então Jesus Cristo, ele vem trazer essa realidade de vida para nós. Jesus, ele vem restaurar a condição de pecador, de miserável, de sujeito à morte, para nos trazer de novo a chave da salvação. Jesus vem nos trazer a liberdade de filhos e filhas de Deus. Ele vem nos trazer a herança do reino dos céus. Mas a herança do reino dos céus é dada no céu. É para lá que nós somos criados. É para o céu. Nós somos cidadãos do céu. Mas a nossa alma, ela está muito presa à materialidade, ela não aceita essa separação temporária, mesmo que temporária. A nossa alma não aceita essa realidade. E a gente sofre muito. A gente fica muito apegado àquelas pessoas que nós amamos. E era isso que eu queria falar, né? Sobre essa realidade dolorosa da morte. Mas olhando, estudando, lendo a vida de alguns santos, a gente começa a ter um entendimento um pouco mais claro a respeito disso. Eu lia antigamente alguns escritos de alguns santos falando sobre a morte, de como eles desejavam morrer o quanto antes para poder ir para o céu, e eu não entendia, eu confesso que eu não entendia. Mas hoje eu entendo. Porque o céu, ele é a perfeição. O céu, ele é a ausência total e absoluta de sofrimento. O céu é encontrar com as pessoas que nós amamos. O céu é poder estar face a face com Deus. É ter todas as suas dúvidas respondidas. É ter todo o conhecimento da vida e da morte. É entender com plenitude tudo aquilo que nós não entendemos. Agora nós vemos em parte, mas então veremos tal como Ele é. Como diz São Paulo aos Coríntios, né? Então, eu comecei a entender melhor com essas experiências todas que eu tive com a nossa irmã Morte. Eu comecei a entender melhor a vida. E eu pude entender que o sentido da vida não está na vida. O sentido da vida está na vida que há de vir. Por isso é que muitas pessoas não entendem a morte, se deprimem,
ficam realmente deprimidas, ficam doentes por causa da morte, não conseguem lidar com ela, porque eles não entenderam o significado da vida. A nossa vida aqui só tem sentido se eu estou preparando a minha vida aqui para a vida que eu vou ter lá no céu. A vida só tem sentido no céu. O sentido das coisas nunca está nas coisas. O sentido do telefone não está no telefone. O sentido do telefone está em fazer com que eu me comunique com alguém. Não pelo telefone. O sentido está em servir. O sentido da minha vida está fora da vida. O sentido da minha vida está em Deus. O sentido da vida está na morte. Porque é pela morte que eu chego à vida. É muito difícil, é chocante essa realidade, mas a gente tem que se preparar para lidar com ela. No velório da minha amiga Andresa, quando eu vi os seus 3 filhinhos pequenos, foi uma das situações mais difíceis da minha vida. Eu pensei, o que dizer a eles? O que pode ser dito nesse momento? Nada. Nada pode ser dito. Nada vai fazer passar essa dor. Eu sabia exatamente o que eu estava sentindo. Mas eu tinha certeza de que Andresa estava no reino dos céus. Uma mulher que defendeu tanto o matrimônio, a sua família, que viveu a sua fé cristã de uma forma tão intensa, tão bonita, cantava e encantava a todos, servia a Deus de uma forma extraordinária. E eu conheço a Andresa já há muitos anos, desde que eu era menino, eu fazia jiu-jitsu na academia do pai dela, antes mesmo da gente ter se encontrado depois enquanto igreja. Eu já a conheci e depois que a gente se reencontrou, a amizade só cresceu ainda mais. Ela casada com meu amigo Alexandre, tendo seus 3 filhos, eu acompanhei a gravidez do mais novo, do Augusto, e vendo aquelas crianças foi muito difícil entender o que dizer e o que fazer, mas à luz da fé a gente precisa ser forte e entender que a morte não é o fim. A morte, ela é verdadeiramente o começo da vida. É na morte que a vida começa a ter sentido. A dor vai acontecer sempre. A dor, ela vai sempre ficar latente, né? Essa dor de saudade, essa dor do desejo do reencontro. Mas eu queria falar um verso de uma música de uma banda católica. Ela diz assim: partiu num dia qualquer sem ao menos dizer adeus. E o que ficou? Um coração que sofre como quem espera a próxima entrada da estação. E o que separa o frio do calor é a emoção de saber que eu vou poder te encontrar um dia, eternamente te encontrar. Então que a gente tenha essa certeza de que, embora pareça o fim, embora pareça que tudo está acabando, é nesse momento que Deus vem ao nosso encontro, nos fortalecer e nos dar ânimo para que a gente possa continuar a nossa vida aqui na Terra. Eu peço a todos os meus irmãos que hoje fazem parte da Igreja Celeste, meu pai, a minha mãe, o meu sobrinho, a minha irmã, os meus amigos, em especial a minha amiga Andresa, que lá do céu, onde eles estão, eles possam continuar intercedendo por nós, pedindo a Deus por nós, para que nós consigamos continuar nessa vida de forma digna e honesta, fazendo valer sempre os valores do bem e da paz que eles sempre deixaram para nós como exemplo. A gente tenha sempre em mente, segundo o exemplo desses homens e mulheres de Deus, que vale a pena sim viver, vale a pena continuar vivendo, para que um dia, quando entrarmos na glória de Deus e então enxergarmos Deus face a face, possamos encontrá-los novamente e dar-lhes um abraço caloroso, dizendo que sentimos sua falta e que mal podíamos esperar para encontrá-los novamente,
e que nós aqui na terra continuemos, homens e mulheres de Deus firmes, caminhando e aprendendo, sempre com as experiências da vida, mesmo que a morte venha se abater sobre nós, que nós continuemos à luz da fé, entendendo que a morte é o começo da vida. Mesmo que seja doloroso por um momento, com o tempo essa dor vai se aquietando e vai deixando um lugar, esse lugar de vazio, ser preenchido por uma doce e gostosa saudade. Que fique essa saudade que nos faz querer ser melhor, que nos faz querer reencontrar aqueles que amamos. Que a morte ela possa ser um exercício de fé. Que a morte possa ser para nós não um sinal de desespero, mas um sinal de que nós sabemos que Deus é o Senhor da vida e da morte e que nós confiamos na vontade desse Deus. Que Deus possa nos ensinar sempre, mesmo com a morte, que Ele é o Senhor da vida e é nele que repousa a nossa esperança. Eu desejo aqui e peço a Deus que abençoe a família do Alexandre e suas crianças, dando-lhes conforto e paz nesse momento, pelas mãos da Virgem Maria, essa mulher santa que perdeu seu filho de uma forma tão violenta como foi a morte de Nosso Senhor, mas que manteve a fé até o fim. Então que Nossa Senhora abençoe você, meu irmão Alexandre, para que você continue esse homem de Deus, esse homem, esse varão ungido do Senhor que você é. Você me deu muito testemunho de força e de coragem nesses dias. Eu te agradeço por isso, porque foi a tua fé em Deus que me fez compreender melhor a partida da Andresa. Foi a tua fortaleza que foi a minha fortaleza, meu irmão. E eu aproveito o espaço aqui para poder deixar o meu abraço fraterno a você, dizer que por que você precisar, você poderá contar com seu irmão aqui. Deus o abençoe.